Salve, rapaziada! Outro dia um jovem respondeu uma caixa de pergunta minha no Instagram falando que se sentia perdido, que estava terminando o ensino médio, não sabia o que fazer da vida, se sentia muito mal com isso. Isso me gerou uma baita reflexão, porque no ensino médio geralmente a gente tem 16, 17 anos no máximo, e com essa idade não tem como não se sentir perdido, não tem como não ter essa sensação de que existe um vazio, ou de que existem vários caminhos e não saber qual seguir. Depois disso eu fiz uma enquete no meu Instagram e foi a primeira enquete que deu 100%. Foi uma enquete perguntando quem já tinha tido essa sensação de se sentir perdido, e acho que é unânime, não existe uma pessoa que não tenha se sentido dessa forma alguma vez na vida. E isso me fez pensar por que disso, por que a gente se sente dessa forma e qual a necessidade de ter uma certeza ou de se encontrar um caminho, saca? E eu pensei em duas coisas que fazem esse sentimento ser mais forte. A primeira dessas coisas é o excesso de opções que a gente tem, o excesso de possibilidades, saca? Diante de uma complexidade extrema de vários caminhos possíveis, a gente não sabe qual escolher, cai no paradoxo da escolha. Tem uma teoria que fala exatamente sobre isso. E o outro ponto que complementa o primeiro é a gente achar que tudo que a gente escolher vai ser algo que vai ser feito pro resto da vida. Por exemplo, eu vou escolher essa faculdade, eu vou escolher essa profissão, eu vou escolher esse emprego e vou fazer ele exatamente pro resto da minha vida inteira. Então eu acredito que esse sentimento é algo que faz o paradoxo da escolha ficar cada vez pior. Porque quando tu tem que escolher algo que vai ser exatamente o que tu vai fazer pro resto da tua vida, com certeza vai ser algo que vai te agonizar. Com certeza vai ser algo que vai te fazer mal, porque é uma escolha única, e é uma escolha que na tua mente não vai ter volta. Só que com 16, 17 anos, com 20, com 25, até com 30, grande parte das tuas escolhas não são para sempre. A gente está sempre mudando, a vida muda o tempo todo. As pessoas mudam de emprego, mudam de casa, mudam de relacionamento. Então é um ciclo que não termina, um ciclo mutativo que está sempre em transição, que está sempre em movimento. Só que a gente demora para perceber isso, saca? E principalmente quando a gente é muito jovem, tem muita pressão também, muitas vezes, da família, tem muita pressão da própria sociedade em relação à busca financeira, em relação a buscar uma estabilidade financeira, a se garantir financeiramente no mundo. Eu acho que esse pensamento é uma coisa que todo mundo tem instalado na sua mente, não tem como evitar não ter esse pensamento, saca? Porque diante da forma que a gente se organiza como sistema, esse sentimento é muito forte, esse condicionamento ele é muito forte. Então eu acredito que essa necessidade de se garantir financeiramente, junto com todas essas possibilidades de escolha, mais a sensação de que a gente vai escolher algo pro resto da vida, isso é muito agonizante, saca? Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que as coisas não são assim tão preto no branco, que as coisas não são assim tão encaixadas, que muitas vezes as nossas escolhas elas precisam ser feitas no momento, mas não pra gente fazer aquilo que a gente está escolhendo, mas muitas vezes aquilo que a gente começou a fazer vai nos abrir portas para coisas que a gente nem imaginava naquele momento, saca? Então é por isso que é importante se manter em movimento. E eu tava trocando ideia com esse jovem, com esse cara que me chamou no Instagram, e eu falei pra ele que ele não vai saber o que fazer, pra ele desistir, porque não tem como ele saber agora o que ele quer fazer se ele se sente assim, dessa forma. A única coisa que ele pode fazer é fazer alguma coisa no momento, saca? E relaxar enquanto é isso, porque aquilo pode ser que dê certo ou pode ser que não, mas mesmo que não dê certo, aquilo vai abrir possibilidades pra ele, vai abrir portas, vai trazer habilidades e ferramentas. Por isso que mesmo não sabendo o que fazer, eu acho que é importante fazer algo. Só que o nosso problema é que às vezes a gente tá fazendo algo e sabe que não é aquilo, saca? Sabe que não é aquilo. E aí se agoniza por causa disso, porque porra, sente que eu não curto isso, não é o que eu quero exatamente fazer. Só que a gente só aprende o que gosta, o que não gosta tentando, saca? Só que aí tem todo o problema de passar pela frustração de tentar algo e não conseguir, ou pela frustração de fazer algo que não quer fazer, saca? Só que isso faz muito parte dessa caminhada de eu me sinto perdido, ou dessa caminhada de eu quero fazer algo que eu goste, eu quero fazer algo que eu curta, eu quero fazer algo que eu veja sentido nas coisas que eu faço, saca? Então não é uma parada que
que acontece de uma hora pra outra, saca? Eu acho que não sei nem se é uma parada que uma hora acontece, porque acredito que seja uma caminhada, seja um processo que a gente vai avaliando e validando as coisas que nos fazem bem e as coisas que não, saca? E diante disso, as pequenas decisões que a gente vai tomando diante desse processo vão nos levando cada vez mais perto para as coisas que a gente gosta. Em 2016, mais ou menos, eu estava no 4º ano da faculdade de Direito e estava muito estressado com aquilo tudo, tinha vários problemas pessoais rolando também, e parece que quando começou a dar errado, tudo deu errado no mesmo tempo, tá ligado? Tudo desabou junto, então eu tava numa bad muito grande e resolvi largar a faculdade mesmo, lutando tão perto da formatura, saca? E eu tinha saído da casa dos meus pais, não tava falando com meus pais, tinha terminado o relacionamento, então eu tava passando por vários problemas. E foi um momento de revisão, saca? Foi um momento de que eu tava fazendo algo que eu não curtia e que eu não via propósito, que eu não via um sentido naquilo, porque eu não pretendia trabalhar com aquilo, não pretendia exercer ou utilizar pra algo, pra mim, saca? Eu tava fazendo só por fazer, porque precisava fazer alguma coisa e foi bom pra mim fazer, saca? Foi muito melhor do que não fazer nada. Muito embora tenha sido doloroso em alguns momentos, mas foi bom, foi ótimo. Me trouxe muita coisa, me trouxe muito aprendizado, me trouxe muita experiência e me trouxe uma capacidade intelectual maior também. Então isso, por mais que tenha sido algo que eu escolhi sem pensar muito bem, por mais que tenha sido algo que eu tenha escolhido e não tenha sentido que era aquilo que eu queria fazer, foi uma parada que foi muito boa pra mim, saca? E me trouxe outras perspectivas e me trouxe possibilidades que eu desfruto até hoje, saca? E principalmente possibilidades que hoje me permitem fazer uma parada que eu gosto, que é fazer vídeo, saca? Que é editar, que é criar conteúdo, que é escrever, tá ligado? E que, de certa forma, me aproximaram muito mais disso do que se eu não tivesse feito nada, entendeu? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, fica com a gente, entende? Então mesmo que tu te sinta perdido e sinta que esse algo que tá fazendo agora não é exatamente aquilo que queria fazer, aquilo que gosta de fazer, ou aquilo que sente que é um propósito, porque muitas vezes a gente se revolta com as coisas também e quer chutar o balde pra tudo e se estressa e tal, e é natural, saca? Faz parte também do processo. Mas eu acredito que mesmo que tu não entenda o que tu tá fazendo agora, ou não sinta que seja algo que sirva um propósito, isso tá te trazendo algo bom, que vai te aproximar daquilo que tu quer, mesmo que tu não saiba exatamente o que seja, saca? Eu acredito que quanto mais tu continua caminhando, mais próximo tu tá de encontrar aquilo que realmente tu quer, ou aquilo que realmente faz bem de alguma forma. E eu vim pra esse lugar hoje porque quando eu tava nessa fase, foi 2016 que eu falei, que tava tudo desabando, eu morava perto do campo, saca? Na minha cidade, na outra cidade que eu morava, e eu ia muito pro campo, velho, assim, tinha um campo que era muito grande mesmo, e eu ia muito pro campo porque eu gostava do silêncio, gostava de ficar sozinho, e em vários momentos eu precisava desse silêncio, precisava ficar sozinho pra pensar nas coisas, ou só pra relaxar diante do estresse ou diante da tristeza, saca? E esse lugar aqui é próximo de onde eu moro agora, e é um lugar que é muito semelhante, muito embora a geografia seja diferente, ele é muito semelhante do campo, ele é muito semelhante porque ele me traz esse silêncio, traz esse vazio, e isso traz uma sensação de calma, isso traz uma sensação de reflexão, saca? E às vezes a gente tá no meio do dia a dia, no meio da correria, no meio de vários estímulos, tanto da vida social quanto da internet, principalmente da internet agora com a quarentena, todo mundo em meio a vários estímulos, e isso nos deixa cada vez mais confusos, tá ligado? Eu senti de gravar esse vídeo porque esse negócio aconteceu semana passada, da caixa de perguntas, só que isso ficou gravado na minha mente, saca? E como eu tô trazendo muito conteúdo diferente pro canal, eu resolvi vir pra cá hoje gravar esse vídeo. Então é isso aí, galera. Seguinte, se inscreve no canal se não for inscrito, curte o vídeo e comenta aqui embaixo o que tu sente em relação a isso, a esse sentimento, se tu já te sentiu assim, porque eu tenho certeza que tu já sentiu assim, e em relação a que tu te sente assim.
perdido? Em relação a que tu te sente sem saber o que fazer ou sem saber se é a coisa certa a fazer? Então é isso aí, tamo junto, mantenha-se firme, é nóis.